Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Olá a todos que nos ouvem e nos assistem hoje. Eu sou Aruana Brianese e esse é mais um episódio do podcast As Amazonas. Hoje, no dia 15 de outubro, estou aqui com minhas colegas e amigas Daniela Sayag. Olá, vocês viram que eu fui promovida agora para amiga, né? Antes era só colega, agora é colega e amiga. Até porque a gente está convivendo mais por causa do curso. Né? Que rápido, né? Que não pode perder a oportunidade de fazer a propaganda do curso. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Oi, Liege Albuquerque. Oi, gente, tudo bem? Então, antes de começar hoje, que é o nosso episódio temático, eu vou falar rapidinho que a gente está com as inscrições abertas para o nosso curso, o podcast Seu Conteúdo para o Mundo. As inscrições estão no asamazonaspodcast.com.br/inscrições. Se você jogar no Google também acha a gente lá. E é um curso voltado para comunicadores do interior da Amazônia e do Nordeste. Então, se você conhece alguém ou se você é comunicador no interior da Amazônia e do Nordeste, fale aí do nosso curso, que as aulas vão acontecer em novembro. Lembrando que é gratuito, né? Você falou, mas só pra gente frisar, né? É gratuito, tem duas coisas. Online. É gratuito e tem um prêmio no final. Os dois melhores alunos de cada turma vão ganhar um celular, um smartphone. Esse curso ele é patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos e o Consulado nos Estados Unidos no Brasil. É isso. Com apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE. Isso aí. E as Amazonas. E hoje, Dia dos Professores, faremos um programa muito especial para debater ciência e pesquisa no Amazonas. Estão com a gente aqui no estúdio 3 professores da Universidade Federal do Amazonas que recentemente apareceram em rankings internacionais de produtividade e citações acadêmicas e que com certeza terão muito a contribuir com o debate. Vou apresentar os 3 e dar um oizinho aqui para eles. Andrea Weissmann, é das Ciências Biológicas, formada pela Universidade Nacional de Buenos Aires, na Argentina, e tem mestrado em Ecologia e doutorado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior, ambos pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Ela já ocupou cargos de gestão tanto na UFAM quanto na FAPEAM e atua na área de avaliação de risco ambiental e humano de substâncias químicas, avaliação de impactos ambientais e sustentabilidade. Seja bem-vinda, professora. Olá, obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia, como fala todo mundo aqui. Um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso. Também está aqui com a gente o professor Naziano Filizola, é líder do grupo de pesquisas Hidrossistemas e o Homem na Amazônia, tem doutorado em Hidrologia e Geologia pela Universidade Paul Sabatier, na França, atua em projetos na temática da dinâmica e geomorfologia fluvial e da gestão de recursos hídricos na Amazônia desde os anos 90. Além da UFAM, ele também é professor no programa de pós-graduação em Clima e Ambiente do INPA. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui para a gente conversar. É isso. Também está com a gente Eduardo Nakamura. É o pai de Isabela e Gabriela e o marido da Fabiola, com quem divide a vida pessoal e profissional. Possui graduação em Engenharia Elétrica pelo UFAM, mestrado e doutorado em Ciência da Computação pela UFMG. Desde o doutorado, sua pesquisa é voltada para análise e compreensão de dados. Atualmente, sua pesquisa tem sido focada em análise de redes sociais e análise de dados moleculares para diagnóstico e compreensão do câncer de mama. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Aruana. Obrigado às Amazonas. Boa tarde, bom dia, boa noite, ou em qualquer outra ordem parecida, aos demais colegas. É um prazer estar aqui. Que bom. Nós temos muitas perguntas para fazer para vocês sobre as pesquisas em que estão envolvidos atualmente. Mas eu não tenho como não começar o programa falando do cenário da ciência no país. Na semana passada foi aprovada a retirada de 600 milhões de reais de recursos previstos para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse foi mais um de diversos cortes que estamos acompanhando no Brasil. E dessa vez até o ministro Marcos Pontes ensaiou uma reclamação. Chamou a medida de ilógica e equivocada. E a primeira pergunta que eu quero jogar aqui na mesa para a gente debater é o seguinte: a sensação para quem está de fora é que nunca foi tão difícil fazer pesquisa no Brasil. É isso mesmo, professora? Eu acho que sim, por vários motivos, né? Não somente a falta desse recurso, mas também no que a gente está vivenciando é um desmantelamento, né, das instituições de ciência, tecnologia e de educação superior no Brasil. Então, não é só... Tivemos em outros momentos também históricos do Brasil, por conta de crises econômicas, recuo na quantidade
de recursos de ciência e tecnologia, mas a gente está vendo que há recuo no dinheiro para ciência e tecnologia, um desmantelamento das instituições e, fundamentalmente, um movimento para negar a ciência como uma atividade fundamental para o avanço da sociedade. Você acha que é isso mesmo, professor? Eu não posso discordar da André, não. A gente está indo mais ou menos nesse rumo. Há uma desvalorização do significado da ciência na sociedade brasileira, né? Acho que também isso não é uma situação nova, né? Isso já vem de longa data no país, né? Eu acho que isso tem se aprofundado, né? Infelizmente, uma sociedade que não prestigia a ciência, que não prestigia a educação, é uma sociedade que não reconhece seu passado, não analisa seu presente, não tem perspectiva de futuro. Então, acho que isso é uma triste constatação, isso que passamos hoje, né? Principalmente em relação às questões ideológicas que estão em voga hoje no país, né? Ao invés das questões mais científicas. A gente hoje tem uma carência enorme, né? De uma noção do que seja ciência de verdade, do que seja praticar ciência, do que seja viver num clima onde a gente tenha o conhecimento como base das nossas ações na nossa sociedade. Professor Nakamura, quer comentar esse tema? Eu concordo com os colegas, eu vou complementar só um pouquinho, né? Eu acho que o Naziano foi muito feliz quando ele disse que isso não é de hoje. Eu acho que isso faz parte da nossa história desde o início, né? Se a gente olhar desde o Império, a gente já sofre com esse problema de ser mais explorado do que pensar no futuro, etc. É sempre pensar no imediatismo, né? Então, quando a gente vê, para mim, o problema maior é a parte de educação, realmente. Então, quando a gente vê que as crianças elas não têm acesso ao que é importante do ponto de vista de ciência e tecnologia, quer dizer que a gente está falhando e vai colher os resultados dessa falha num futuro não tão distante assim. Então, acho que isso é muito sério, isso é mais sério ainda do que essa agressão que nós estamos sofrendo hoje no ensino superior e na ciência em nível de MCTI, né? Mas temos que ser otimistas. Uma hora a gente tem que conseguir mudar esse quadro. Eu queria engatar uma pergunta muito de acordo com essa opinião de vocês de que não é de hoje, não é, né? Embora a gente saiba que existe um ataque, digamos assim, uma coisa mais aguda. Falou, um desmantelamento, né? Uma coisa mais aguda, mas essa questão mesmo de falta de investimento na ciência é crônica. E a gente que acompanha essa pauta há muito tempo sabe disso. A minha pergunta, eu vou deixar aberto para quem quiser responder, é assim, isso é pensado? Porque a gente acaba ficando dependente mesmo dos organismos internacionais, dos investimentos de laboratórios internacionais para colocar dinheiro aqui, já que não há esse ponto de vista de governos, vamos falar assim de um modo geral. E especificamente da gente da Amazônia, você falou, Nakamura, o seguinte, que a gente acaba sendo apenas o fornecedor desde o Império. É isso mesmo, né? Não agrega valor. Então eu queria entender um pouco essa relação. Isso é um descaso, na opinião de vocês? Ou isso é para aumentar uma dependência econômica? A gente continuar até hoje mandando matéria bruta em vez de desenvolver ciência e tecnologia e gerar recursos para quem aqui vive? Posso começar? Claro. Eu acho que isso, Daniela, essa pergunta, primeiro, muito feliz a sua pergunta, eu acho que ela é muito importante. Eu acho que isso não é o resultado de uma política internacional ou coisa parecida. Às vezes tem um complô, né? Não tem um complô. Eu acho que isso é responsabilidade inteiramente nossa dos brasileiros, né? Cabe a nós a responsabilidade de tentar mudar esse quadro. Pode ser que tenha dificultadores ou facilitadores nesse processo, mas o principal vetor de mudança tem que ser o brasileiro. E eu acho que o nosso grande pecado de novo, desde o início, é que a gente nunca teve um plano. Eu não sou muito de política, tá? Mas essa é a minha visão. A gente nunca teve um plano de longo prazo ou um plano de governo, não importa se a gente está falando em municipal, estadual ou federal. O que a gente sempre teve foi planos de poder. O que eu faço para chegar ao poder, ser eleito, mas e no longo prazo? O que eu vou fazer para daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu não estou mais no poder. Então eu preciso pensar nisso? Não, eu preciso pensar no de hoje.
Então, acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem, esse imediatismo. Até porque ciência só se pensa em longo prazo, né? Demora Exatamente. muito tempo. É o inverso do que acontece na política. E aqui no Brasil a gente virou o país do commodity. A gente escolheu ser o país do commodity e não do valor agregado que a ciência poderia trazer. Eu acho que não sei se é um projeto, não há um projeto, na realidade, de nação. Então, quando você não tem um projeto de nação como todo, você também não tem um projeto de ciência para um desenvolvimento da nação. Então, a gente vive de pequenos planos, né, de curto prazo, que são muito pouco efetivos para, de fato, a gente alavancar, né, uma base científica tecnológica que nos coloque num patamar diferenciado. E isso não é difícil de ser feito. A Coreia conseguiu fazer isso em 50 anos, a Finlândia, nações que 50 anos atrás estavam igual ou pior em termos sociais e econômicos em relação ao Brasil, mas que pensaram em um projeto de nação, um projeto de ciência que de fato tirasse o país daquela base. Então eu acho que esse problema que nós temos, que eu acho que o Eduardo colocou, onde a gente não educa a sociedade do valor da ciência, quando a sociedade não é educada em relação ao valor da ciência, ao valor da tecnologia, não cobra também as políticas necessárias para que isso se concretize. E, lamentavelmente, né, se nomear A ou B ou C, a nossa classe política também não é educada sobre o valor da ciência. Então, a gente cria ali um cenário onde não se enxerga essa atividade como uma atividade estratégica, desde todos os pontos de vista dentro de um país, desde o ponto de vista da economia, em todas as áreas, desde o ponto de vista da defesa, desde o ponto de vista da soberania. Então, acho que nos falta, e sempre talvez nos faltou, um projeto de nação. Professor Naziano? Eu vejo que, bom, não diria que é um plano estrangeiro, não sou tão, como é que eu posso dizer assim? É mania de conspiração, né, professor? Eu também não concordo. Acho que seja, não, mas o Darcy Ribeiro dizia que a educação no Brasil não é um problema, né? É um projeto, a falta dela, né? É um projeto. Né? Então, é um projeto de uma elite mesquinha. Né? A nossa elite brasileira, financeira, ou até mesmo a elite intelectual do Brasil é mesquinha. Né? Ela não distribui, ou não tem vontade de distribuir, porque isso lhe garante determinadas posições diante da própria sociedade, né? E ela não quer perder isso. Né? Então não se quer distribuir o conhecimento no país. Então, enquanto a gente não conseguir essa solidariedade, transformar o espírito nosso espírito brasileiro, num espírito solidário, né? Num espírito cooperativo para o crescimento da própria nação, nós não vamos sair dessa situação. Né? Então, tanto a classe política, quanto a classe financeira, quanto os próprios educadores, a gente tem que buscar uma visão de compartilhar, de nos solidarizarmos uns com os outros, a partir da distribuição do conhecimento, né? A partir da distribuição, vamos dizer assim, dessa imagem, né, como a Andrea colocou, né, da ciência como um valor para a sociedade. Enquanto a gente não tiver o conhecimento e a ciência como um valor social, como algo que seja muito importante para nós, isso vai ser muito difícil de se fazer. E isso está muito ligado com o sofrimento que a população passa. Quem passa fome todo dia, né, quem tem necessidades básicas todo dia para poder fazer frente, não tem como pensar em ciência. Ele tem que sobreviver para chegar no dia seguinte. Né? Então, nós precisamos tirar essas pessoas dessa situação de miséria, dessa situação de pobreza, dessa situação de falta de cuidado. Né? Então, nós precisamos, antes de mais nada, cuidarmos uns dos outros, né, no Brasil. Perfeito, professor. Eu queria direcionar para a professora Andrea, quando a gente foi fazer a nossa reunião de pauta, para decidir os cientistas, né? A gente queria trazer até mais, mas não dá, né? 3 já fica complicado, porque são 50 que a gente se orgulha, que sejam da UFAM, daqui do Amazonas, citados, né? E a gente viu que são 14 mulheres apenas, né, professora? E a mulher do Eduardo, a Fabiola Nakamura, ela faz, junto com a Tanara Lauschner, o Cunhantã Digital, para tentar trazer meninas, né, para esse universo que parece ter sido tão masculino, né? E eu queria que a senhora comentasse sobre isso, a mulher na ciência. Como é que tem sido para a senhora uma coisa pessoal, que a senhora poder colocar de pessoal nessa sua resposta? E se é mais difícil para a mulher e se está sendo melhor? Bom, minha experiência profissional provavelmente não vai ser a melhor para indicar a dificuldade, né, das mulheres estarem no universo da ciência, por vários motivos, né? Pela educação que
que eu tive, pela condição econômica da minha família, que me permitiu estudar, né? Embora toda a minha trajetória educativa sempre foi em escolas públicas, mas eu não precisei cedo ir para o mercado de trabalho para poder me sustentar. E eu nunca encontrei empecilho no mundo da ciência para me posicionar como mulher, e ocupei inclusive cargos de gestão no universo também da gestão, que é bastante masculino. Mas há sim uma certa dificuldade, porque a gente tem uma jornada um pouco diferenciada em relação aos homens. E a ciência é muito exigente nesse sentido. A gente tem que fazer um experimento de laboratório, que às vezes a gente tem que virar à noite no laboratório. A gente tem que ir para o campo, como a experiência do Naciano ou a minha, que é um pouco mais difícil essa experiência de você se afastar de sua família, às vezes se afastar de seus filhos, para ficar 15 dias embarcado numa expedição pela Amazônia. Então, muitas vezes, dependendo do teu campo, né, essa atividade se faz um pouco mais difícil. E a ciência te cobra, né, qual é o nosso produto, você está colocando aqui, a gente está aqui, parte porque a gente está num ranking. A gente está num ranking porque a gente produziu, porque a gente teve espaço, tempo, capacidade para essa produção. Quando você, muitas vezes, tem que enfrentar a maternidade, tem que enfrentar certas questões que são bem mais femininas, às vezes você tem que suspender a tua produção por um tempo. Isso te coloca em uma situação de desvantagem, por exemplo, para pleitear recursos para projetos, e isso pode te ocasionar certo acaso. Então, muitas vezes isso faz com que a gente não tenha, né, às vezes, tanto destaque. Mas é engraçado que a gente tem poucas representantes, mas quando eu vou, por exemplo, para a sala de aula, no Instituto de Ciências Biológicas, eu dou aula para a formação de biólogos, a maioria dos meus alunos são alunas. Quando eu vou na pós-graduação hoje, eu te digo, sem sombra de dúvida, na área que eu atuo, praticamente, é um universo quase que feminino. Temos menos homens que mulheres. Então, eu acho que tem uma questão aí de área, né, que tem que ser contemplada, talvez as áreas mais duras, né, a geologia, a ciência da computação, a matemática, talvez as áreas das ciências da vida, das ciências da natureza, tem mais representação feminina, as áreas sociais. Mas, de fato, eu acho que, às vezes, né, principalmente pela nossa condição de mãe, alguns caminhos se tornam um pouquinho mais árduos. O trabalho da Tanara com a Fabiola é muito bom, muito interessante, de justamente estimular, né, a presença feminina nessas áreas que são mais duras, né, a área de computação, a engenharia. De meninas? Nós temos meninas excelentes, mas nós não temos um número excelente de meninas, isso com certeza, né? A grande maioria é homem, tanto no ICOMP, que é a ciência da computação e engenharia de software, como nas engenharias, engenharia elétrica, engenharia da computação. Então, assim, é muito frequente eu dar aula para uma turma de, não sei, 40 alunos, 2 são mulheres, os restos são rapazes, né? Então, isso nas exatas e engenharias é uma realidade bem diferente. Eu queria fazer uma pergunta, tem a ver com a lista, né, essa visibilidade toda, e também com essa característica de muitos cientistas de serem mais reservados, que é uma característica também, talvez, não dá para saber se é cientista porque é reservado, ou se é reservado porque tem que estudar tanto e trabalhar tanto para ser cientista. Mas a minha pergunta é o seguinte: essa listagem e esse tipo de divulgação que coloca vocês, e que a gente fica muito orgulhoso disso, como os cientistas de ponta, isso atrai investimentos internacionais? Quer dizer, vocês têm alguma facilidade por conta dessa notoriedade para conseguir financiamento para as pesquisas? Ao mesmo tempo, alguns anos atrás eu fiz uma especialização de divulgação científica, né, na Fiocruz, e se batia muito nessa relação, às vezes tumultuada, entre ciência e jornalismo, porque às vezes vocês passam muitos anos, e é esperado que seja, para conseguir um resultado, e a gente, por dever de ofício, a gente quer resumir em 2 frases. Na prática, né? É o que isso aí, numa manchete, né? Aí vocês, meu Deus, 20 anos de pesquisa. Isso era muito debatido nessa especialização. Então eu queria saber como é que é a relação de vocês. Atrai visibilidade e, ao mesmo tempo, vocês acreditam que os colegas, que os cientistas, de modo geral, eles estão mais abertos a essa divulgação e efetivamente os trabalhos aparecerem na mídia? Olha, eu acho o seguinte, essa questão de ranking, isso realmente
eu acho que talvez seja mais importante para a universidade, né? Como instituição, né? Como instituição, para que ela realmente procure avançar e ela captar recursos e tal, porque, eu não sei, mas particularmente... Não tem um reflexo, isso professor? Eu nunca vi isso, pelo menos particularmente, me ajudar em nada, né? É sempre o mesmo tipo de trabalho, eu digo que a gente vive numa vida, inclusive no país, senoidal, né? Então tem uma situação do Brasil que está melhorando, a gente vai meio que na onda, né? É isso mesmo. Aí chega lá em cima, acontece alguma coisa e o país começa a cair de novo. Então a gente desce também tentando se segurar e se manter na onda, independente de se você apareceu ali ou mais adiante, né? Então é muito uma questão de esforço pessoal mesmo, de cada um. E a gente a base da ciência é a observação, pelo menos no meu campo, né, na geociência, né? Então, ou você observa ou você fala, né? Então, se a gente começar a falar, não observa nada. É uma dinâmica complicada. Então, se eu começar a falar, eu não consigo enxergar, não consigo perceber as coisas. Então, de uma maneira geral, o cientista vai tender a não se preocupar muito com as vaidades, né? Deveria ser, pelo menos eu tinha essa ilusão. É lógico que a gente vê que na realidade também tem os dois lados aí na história, né? Mas acho que se a gente se dedica realmente e busca fazer as observações, a gente vai ter pouco tempo para pensar na questão da disputa financeira ou que seja, ou apareceu, né? Então, tem que ser os especialistas em jornalismo científico para estimular essa divulgação. Também, exatamente. Sim. Eu acho que isso é uma parceria que precisa ser construída, sabe? Um tempo atrás, um jornalista até falou assim, pediu que eu fizesse, se eu conseguiria produzir um artigo sobre um determinado tema, e disse, olha, isso é uma coisa que leva tempo, né? Falar, poxa, mas a gente constrói isso tão rápido. Eu falei assim, nós temos duas características diferentes, duas maneiras de observar completamente diferentes. Eu observo fenômenos naturais, eu vivo em função dos fenômenos da natureza. E ela tem seu próprio tempo, né? Não adianta. Você vê uma erupção vulcânica, você vê uma erupção vulcânica acontecer hoje, mas é um processo que começou há muitos, às vezes milhares de anos atrás. Então, o que você quer que eu resuma numa notícia que aconteceu agora? Relações de tempo completamente diferentes. Tempo geológico. Não tem condição da gente trabalhar na mesma escala de tempo. Né? Mas eu acho, Naciano, assim, essa pergunta dela, se a gente atrai... Não conheço muito, assim, conheço o Eduardo, não sei qual é a perspectiva de cooperação internacional na tua área, pessoalmente, mas, Naciano, tu trabalhas há muito tempo na cooperação com estrangeiros, né? Eu também. Então, não é que, assim, eu acho que não é que o ranking nos coloca visibilidade. Eu acho que nosso trabalho, independentemente do vocês ranking, no ranking, claro. Ele nos permite, né, estabelecer, que é uma coisa muito salutar, importante na ciência, estabelecer as cooperações, né, e que no final uma coisa se reflete na outra. Se retroalimenta, né, professora? Não sei se retroalimenta, mas a gente chegou lá porque a gente trabalhou muito e, entre outras coisas, também trabalhou com muitas pessoas sem rede. Então, acho que... mas a gente não trabalha especificamente para isso, né? E em relação à comunicação, eu me lembro quando eu estava na FAPEAN, a gente tinha um programa de jornalismo científico, né? Criamos a revista, né? Lá na FAPEAN para fazer divulgação da ciência. E são campos diferentes, como o Naciano, a gente não tem muitas vezes o dom da palavra, o dom da escrita no sentido da comunicação. A gente escreve os artigos científicos, que é outra linguagem, outra forma de se comunicar. Então eu acho que a parceria entre os cientistas e os jornalistas é extremamente salutar, no sentido de vocês traduzir aquilo que para a gente é difícil colocar na linguagem mais coloquial, num formato mais gostoso para o público. Então eu acho assim, cada um tem sua importância e o bom é trabalhar juntos. Acho que um bom jornalismo científico junto de um bom cientista. Em 2019, a UFAM alcançou seu 1000º doutor no quadro ativo, segundo o Departamento de Planejamento Estratégico. Esse foi o dado mais recente que eu achei, já deve ter mais agora, né? Mais dos 1.625 docentes da instituição naquele ano, né? Em atividade, tinha 1.001 doutores, 476 mestres, 116 especialistas e 32 graduados. Aí a minha pergunta é em relação a isso. Por que na academia é tão importante ter doutores e por que para os doutores é importante produzir? Vocês estão nesse ranking, né? Porque estão produzindo, estão produtivos. Por que é importante para a ciência, para a academia, a gente não parar assim? Bom,
o doutor, ele é importante, ou o doutorado, ele é importante não para se ter pessoas com um diploma em si, né? Mas eu sempre foco muito nisso com os meus alunos e orientados, que o mais importante, na verdade, é o processo. A gente precisa do doutorado para que as pessoas aprendam o processo do rigor científico, para que a gente tenha resultados baseados em fatos e não opiniões, né? E não em achismos. Não há verdade absoluta. O que a gente acha que é verdade hoje, amanhã pode deixar de ser verdade, né? Então, o átomo já foi a menor partícula do mundo e indivisível, não é? Há muito tempo. Então, essas coisas avançam. Então, a gente tem que... No doutorado, a gente aprende, primeiro, como a gente encontrar verdade e depois como a gente descobre que a verdade talvez não fosse verdade. A verdade é outra naquele momento. Então, esse processo de formação é que é o mais importante. Mais importante do que a tese em si, do que o título da tese, é a formação da pessoa nesse período. E em relação à produção, a gente tem, na minha opinião, o Brasil, em algum momento, ele se voltou para incentivar a produção dos cientistas, e aí, de novo, independente de quanto incentivo financeiro existiu para isso ou deixou de existir, houve esse incentivo no sentido da avaliação dos programas de pós-graduação, dos pesquisadores, então houve esse incentivo ou essa pressão. E ela é muito importante. Importante por quê? Você já pensou, se eu descubro a cura para o câncer e não falo para ninguém e morro amanhã, não adiantou de nada, não é isso? Então, esse processo de publicação e tornar públicos os resultados e botar, eles são importantes por duas coisas. Primeiro, para que a sociedade tenha essa informação, e o segundo é aquele que eu te mencionei anteriormente. A verdade que eu estou achando que é verdade pode não ser. Outro cara lá no outro país viu, papai, acho que faltou isso ou faltou aquilo. Exatamente. E quando eu exponho essa minha verdade, outros cientistas eles vão olhar e vão dizer, desculpa, mas está enganado por causa disso nesse contexto, isso vale para esse outro contexto, nesse outro. Ou eu tenho um posicionamento diferente da pesquisa que eu fiz aqui, né? E é por isso, né, na Câmara, que tem os congressos e as publicações em revistas científicas. Sim. É justamente para se dar esse cruzamento, digamos, né? E aí são os dois aspectos da comunicação que vocês já até mencionaram. Primeiro é a comunicação na minha comunidade, e isso todos nós adoramos fazer. Todo mundo gosta de ir para congresso, mostrar o seu trabalho, debater, trocar as ideias. Com seus pares. Mas quando tem que abrir uma portinha para falar com a gente... Eu vou ser bem sincero, assumindo a meia-culpa aqui. Quando a Liege me convidou, eu disse... eu sabia. Será que eu vou? Aí depois eu tentei fazer essa pergunta mais discretinha ali no início, mas era isso que eu queria dizer mesmo. Aí depois eu parei e pensei, disse, poxa, eu estou sempre reclamando que existe um gap entre a comunicação da ciência com a sociedade. E se eu me recuso a participar disso, eu estou fazendo parte do problema e não da solução. Né? Então, acho que a gente precisa, nós cientistas, precisamos exercitar esse lado também. Eu costumo dizer que, do ponto de vista acadêmico, né, a gente sai da graduação usando a luz como uma metáfora, né? Então, a gente sai da graduação enxergando em preto e branco. Né? Academicamente, a gente passa a enxergar em cinza quando termina o mestrado. E só vai enxergar colorido quando termina o doutorado. E vale a pena enxergar colorido. Né? Então, eu acho que ao enxergar colorido, a gente tem condições de pegar aquelas ideias que a gente sempre teve e colocá-las em ação. Porque alguém vai ter recurso para financiar você. Né? E você vai motivar um grupo para fazer isso. E isso é algo que é maravilhoso. Né? Uma das coisas fundamentais na ciência hoje é saber trabalhar em grupo. Né? Como a Andrea falou, né? Pode ser a posição que você está no ranking, pouco importa para a gente, porque isso é o resultado de um trabalho de um grupo que está conosco, num contexto, tentando enxergar colorido. Né? Ver todas as cores, todas as nuances que um determinado problema traz para nós e nos excita a curiosidade. Então a produção é um fruto dessa curiosidade. Diz assim, gente, eu descobri isso, nós conseguimos sintetizar aquilo, nós conseguimos ver como aquilo funciona e tal. Então isso para nós é algo assim que tem prazer, né, de compartilhar, sabe, de compartilhar conhecimento, de compartilhar
as coisas que a gente descobre, né? Então, é errado, na minha visão, ver que muitas pessoas levam isso para um lado muito individualista, assim, tanto quanto vaidoso e tal, né? Porque não é esse o objetivo real da ciência, né? Como o Nakamura falou, se eu descubro e não compartilho, de que serve aquilo que eu descobri? Então eu tenho que realmente fazer um exercício até de humildade, no sentido de deixar com que isso possa ser participado a todos, né? Na sociedade, né? Que isso integre, né, a vida de todas as pessoas. Então veja, por exemplo, o caso da vacina contra a poliomielite, né? Então, se não tivesse compartilhado, uma doença que praticamente hoje já foi erradicada, né? Então, que maravilha é isso, né? Que coisa fantástica é esse resultado, né? Que só foi possível porque alguém que descobriu, que passou anos trabalhando, foi capaz de compartilhar. E eu acho, Naciano, uma coisa importante também, né, nessa questão que a Daniela vem trazendo de comunicar a ciência para a sociedade. Nós tivemos, fui muitas vezes inspirada por excelentes cientistas que não eram exatamente de minha área, mas que eram excelentes comunicadores da ciência. Quando eu era jovem, criança, eu gostava muito da ciência, mas teve duas figuras que foram fundamentais, eram 2 programas que eu assisti, era Jacques Cousteau Maravilhoso. e Carl Sagan. Então, assim, olha o benefício para a sociedade quando a gente tem uma boa comunicação da ciência. Né? E se a gente, como cientista, não chega a ser um Carl Sagan ou um Jacques Cousteau comunicação, acho que o papel de vocês, né, dos jornalistas que querem se dedicar a isso, é fundamental. É fundamental para a gente inspirar as novas gerações e para a gente inculcar uma nova cultura dentro da sociedade e realmente fazer com que a sociedade reconheça o valor da ciência. Então, para mim, assim, foram 2 figuras extremamente inspiradoras. Né? E eu me lembro quando eu fui fazer o cursinho para entrar na universidade, o professor do cursinho falava assim, todos vocês querem fazer biologia porque acham que ser biólogo, ele imitava o sotaque francês que aparecia lá, e andar pelo mar, correr atrás dos peixes, é muito bonito. E realmente foi uma grande inspiração para muitos, só que é uma geração que fomos biólogos talvez por Jacques Cousteau. Você falou aí do francês, no Jacques Cousteau, me lembrou que na França tem um programa, né, muitos anos atrás, chamava-se C'est pas sorcier, ou seja, não é bruxaria, né? É onde era exatamente 3 camaradas que partiam pelo mundo para mostrar que a ciência não era bruxaria. Legal. Que era uma coisa que poderia ser às vezes parece mágica, mas não é mágica. Mas que não é mágica, que é ciência mesmo. Então eles passavam para as crianças como que as coisas funcionavam, né? E é muito legal isso. Hoje está no YouTube, você consegue encontrar esses programas e recentemente eu vi um dos aposentadores já com uma certa idade. Então é muito interessante ver que essas iniciativas de passar a ciência através da comunicação, elas realmente precisam de um investimento mais sério, né? E de uma colaboração também muito profunda, né, entre ciência e jornalismo. Professora, por falar em descobertas, né, que a gente está falando aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre o que foi descoberto agora, né, nessa pesquisa recente que a senhora está fazendo pelos rios da Amazônia. O que vocês descobriram aí nos nossos rios? Na realidade, assim, não é que a gente descobriu, a gente já suspeitava que isso ia estar lá, então a gente confirmou, né? Então, a gente, a confirmação muitas vezes não tem o mesmo significado que uma grande descoberta. Nós temos uma situação muito crítica de saneamento básico na região amazônica, nas cidades amazônicas de forma geral. E a partir dessa situação, a gente queria, de fato, constatar o que estava na água. E a gente encontrou mais de 52 tipos diferentes de substâncias químicas, né, desde os famosos microplásticos, hoje tão novedosos, diferentes tipos de medicamentos, fármacos, drogas ilícitas, substâncias de origem industrial, substâncias das mais diversas origens e que, né, dependendo da concentração na qual elas estão no ambiente, elas podem causar danos aos organismos que ali vivem. O nosso projeto, ele se chama o Silent Amazon, ele tem uma inspiração no Silent Spring da Raquel Carlson, né, que ela se dedicou a estudar a presença principalmente de DDT e outros agrotóxicos, mas é uma coisa silenciosa, né? A gente sempre fala, quando há um desmatamento, a gente vê o buraco, né, no mapa, vê a fumaça, mas essas substâncias estão ali na água e ninguém as vê. Não tem gosto, não tem cheiro, não é? Pode, dependendo da quantidade que tem, às vezes pode ter até gosto e cheiro, mas a gente não as enxerga tão claramente, por isso que a gente fala que nossa pesquisa a gente está
tentando ver uma questão silenciosa que tem ali na Amazônia, que é a poluição das águas a partir, né, principalmente dos grandes centros urbanos. Então isso chama muito, né, para uma mudança, né, no sentido de a gente implementar políticas de saneamento básico concretas. Nós temos menos de 6% da população amazônica atendida por uma política, um sistema de saneamento. E as cidades cada vez mais tendem a crescer. Então, a gente acredita que o problema não vai diminuir no futuro, e se não, muito pelo contrário, ele pode se agravar se a gente, de fato, não implanta sistemas de saneamento adequados. Deixa eu colocar a pergunta para o Eduardo agora também, falando sobre a pesquisa. É minha vez, tá bom. Escrevendo aqui. Bom, porque a gente está em 35 minutos, ela já direcionou para a pesquisa atual da professora, eu vou direcionar para a do Eduardo. Me chamou a atenção lá no teu Lattes, do dois relevos, né, que parecem tão diversos. Eu queria que tu falasse das duas. Você fala que atualmente sua pesquisa tem sido focada em análise de redes sociais e análise de dados moleculares para diagnóstico e compreensão do câncer de mama, né? Nossa, né? De um lado para o outro. Como é que é isso, Eduardo? Explica pra gente. Bom, como eu disse para vocês no início, minha pesquisa era muito mais focada em análise dos dados e compreensão dos dados e na teoria que eu tenho por trás disso. Mas isso só tem sentido quando a gente vê uma aplicação que possa trazer resultados e benefícios para a sociedade. Então, essencialmente, as técnicas são as mesmas, ou um conjunto de técnicas a ser desenvolvido é o mesmo, mas a aplicação é diferente. Uma hora eu tenho aplicação em redes sociais, outra hora eu tenho aplicação em câncer de mama. Vou exemplificar para vocês. Uma das coisas que a gente faz é análise de entidades e relacionamentos. Isso é uma rede social. Então, todos nós somos entidades. A partir desse momento, se nós não tínhamos relacionamentos, passamos a ter. Né? Alguns de nós já tínhamos relacionamento. Eu e a Eliege já nos conhecíamos. Isso não é diferente da análise molecular quando eu estou olhando os genes. Eu estou vendo quais são os genes passam a ser entidades e quais são os genes que estão relacionados um com o outro e quão forte é esse relacionamento. Quando eu exploro isso e verifico que tipo de relacionamento existe, eu consigo verificar, esse gene ele tem relação com o subtipo 1, subtipo 2 e 3 de câncer de mama. Eu posso trabalhar, se eu afetar esse gene, eu vou disparar uma reação em cadeia com os genes. Então, isso tudo continua sendo uma análise de redes, né? Mas deixou de ser social e passou a ser uma rede molecular. Mas a ciência é a mesma. E nas redes sociais, essa análise de dados é com que objetivo? Está procurando o quê? Ou quer confirmar que tese? Bom, aí também depende. A gente tem várias possibilidades. Isso é uma coisa que é a resposta que você vai mais ouvir na vida de um cientista. Depende. Então, a gente sempre começa a resposta desse jeito. Parece que é um padrão, né? Mas quando eu faço análise de redes sociais, a gente pode fazer com diversos objetivos. Um dos objetivos que eu posso fazer é identificar quem são pessoas influentes, e quando a gente fala influentes, são, por exemplo, vetores de propagação de informação, e aí eu posso identificar, fake news é um problema seríssimo que nós temos hoje. Quais são, nas redes sociais, as principais entidades que têm alguma autoridade e que ajudam a disseminar fake news? Se eu consigo identificar isso e consigo anular isso, eu consigo frear esse câncer ou quebrar social, essa cadeia, digamos assim, né? Exato. Então esse é um dos exemplos, né, em relação a redes sociais, mas a gente tem inúmeras possibilidades. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Naziano. O senhor estuda hidrologia, geomorfologia, clima e ambiente. Nós temos a sensação, absolutamente de senso comum, que está cada vez mais os episódios de grandes cheias e grandes secas, estiagens, estão cada vez mais frequentes, né? Diminuíram esse período. Nós temos a sensação também no senso comum que está mais quente, Manaus está mais quente. Nós temos uma sensação que, por exemplo, agosto e setembro, que normalmente são meses muito quentes, choveu muito. Eu queria entender quais são essas relações dentro da sua pesquisa e se essas sensações que a gente tem pela vivência, pelo senso comum, a ciência tem isso comprovado. Está mais assim, esses extremos estão mais frequentes? Bom, essas sensações são bem interessantes, né? Porque se a gente for analisar uma pequena escala de tempo,
é muito difícil a gente usá-las como material científico, né? Mas elas são importantes porque elas dão um pouco aquele clique na cabeça do pesquisador, né? De sentido, opa, alguma coisa pode estar acontecendo, né? E o que a gente faz, por exemplo, o dado da vazão, que é a quantidade de água que o rio, né, que passa pelo rio por uma unidade de tempo, ela é um fator integrador de tudo aquilo que acontece numa bacia hidrográfica. Se choveu, se ela tem uma boa cobertura de vegetação, se ela tem um solo que absorve água ou pouca água, se tem mais rocha, menos rocha. A rocha, uma rocha mais antiga, o escoamento é mais rápido, uma rocha sedimentar que absorve mais, então o escoamento é menor, a água fica mais retida na bacia e etc. Então tem uma série de coisas que a gente tem que estudar de complexidade, né? A altitude dessa bacia, o uso que é feito da água nela. Então tudo isso vai impactar num dado que é a vazão, que é uma informação que a gente chama de uma informação integradora. E aí, ao analisar essa informação, ela vai nos dar alguns sinais, né? Então, uma das coisas que a gente procura entender hoje é isso. Quais são os sinais que a vazão está nos dando? Para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter uma série histórica de dados, uma série histórica longa, né? E a gente, infelizmente, nós não temos isso em toda a bacia amazônica, por exemplo, né? Nós temos hoje 2 estações hidrométricas, né, que medem essa vazão na bacia com dados numa escala centenária. Uma é Manaus, mas a gente não tem um dado de vazão concreto, porque Manaus, o dado que a gente tem do Rio Negro, é barrado pelo rio Solimões, então tem uma influência que causa um problema no cálculo da vazão. Mas a gente pode transferir essa informação para outras estações. Nós temos mais de 100 anos de dados de Manaus. E a outra é a estação de Óbidos, no Pará, né, que também já é historicamente uma estação conhecida e tal. Então, analisando isso, a gente percebe um pouco isso que você acabou de dizer, né? A gente teve, antes das grandes cheias que a gente está vendo agora no século XXI, a maior cheia tinha sido em 1953. Exatamente. Né? Então, em 1953, Óbidos tinha uma régua que foi instalada por um francês em 1911. Aqui também, aqui é 11 ou é 9? Aqui foi em 1902. 2, né? Eu achava que era 9. Então, aí, essa estação de Óbidos, ela, do meu ponto de vista, ela é um pouco mais interessante do que Manaus, porque Óbidos fica muito próximo do oceano e concentra 80% de toda a água que circula na bacia amazônica. Então, você monitorando uma estação como Óbidos, né, você monitora a maior sabe para trás, do mundo, né? Então, você monitora a maior vazão de um rio do planeta, tá? A vazão do rio Amazonas é 5 vezes maior do que a do segundo maior rio do mundo, que é o rio Congo, na África. Então, a gente está monitorando 5% das terras emersas do globo. É uma enormidade, né? É uma enormidade, desafio que serve como indicador de muitas coisas, tá? Então, a gente, ao trabalhar com os dados de Óbidos, em 53, essa régua que foi instalada por esse senhor lá, chamado Leconte, ela foi perdida. E ela só foi ser reinstalada em 1966, se não me falha a memória, ou 63, agora não me lembro, pelo Serviço Geológico Americano, junto com a Marinha do Brasil, né, e uma empresa brasileira, né, que estava no cerne do Ministério de Minas e Energia também, na época. E aí, eles instalaram essa estação um pouquinho mais para baixo, e nessa distância, né, gerou uma oscilação na cota, ou seja, no nível do rio, que só foi corrigida recentemente. Aí o pessoal pensava que estava tendo um aumento na vazão do rio, mas era por conta dessa falta de correção. Ao corrigir, nós pudemos então gerar uma série de dados de vazão que nos permitiu observar uma série de informações importantes, né? A primeira, né, é que a partir da década de 70, né, a gente notou um aumento nos valores das médias das cheias. As cheias começaram a ser, né, mais fortes na média. A partir de que 1970, ano? 70. Início da década de 70. Né? 50 anos. E isso foi verdade para as médias anuais e também para as mínimas. As mínimas começaram a ser um pouquinho mais altas na média do que o normal. Tá? Depois dos anos 80, nós também notamos que, né, a variabilidade desses eventos começaram a ser cada vez mais extremas. Você tinha uma cheia muito grande num ano e uma cheia muito baixa no outro, e depois aquilo ficava, né, com uma amplitude dos eventos, tá, muito grande, principalmente as cheias. E as secas, há uma tendência de que elas sejam cada vez mais intensas, tá? Porém, a frequência das secas já não é tão forte quanto as cheias. Então, e aí a gente tem visto que a partir dos anos 2000,
né, realmente a frequência das cheias em Óbidos, por exemplo, tem sido maior, né? E aqui em Manaus também. Agora, o que é importante notar, isso a gente hoje está com um grupo, inclusive, de estudantes de iniciação científica que estão começando a trabalhar nisso, tentando varrer todas as estações da bacia para ver como isso funciona nas várias regiões da bacia amazônica. Porque como nós estamos numa bacia muito grande, né, o regime desses rios que nós temos aqui, eles não são semelhantes, eles não são o mesmo, né? Os rios da margem direita funcionam de uma forma diferente dos rios da margem esquerda. Por isso que quando as pessoas, geralmente de outros estados, chamam a Amazônia como uma coisa única e só, a gente fica assim muito impressionado, porque são muitas Amazônias e muitos ecossistemas. E eu queria só fazer aqui um esclarecimento da importância dessa resposta do professor, principalmente para quem não está aqui, né? Porque toda a vida da região amazônica, especialmente do estado do Amazonas, ela gira em torno desse ciclo das águas, que é esperado todos os anos que encha e que seque. Só que cheias muito grandes e secas muito intensas causam um problema econômico, familiar, escolar, de saúde pública, então interfere completamente. Você ter durante 2, 3 meses famílias vivendo perto do telhado, né, o assoalho subindo, então isso há um impacto social de saúde pública, inclusive, muito grande, não é isso, professor? Isso, exato. Por isso é importante saber esses números e essas relações para mudar, se for o caso, adiantar políticas de saúde. Com certeza. A gente tem uma linha de trabalho que vai no rumo da saúde, e a gente escolheu a malária, né, como uma doença importante para a gente trabalhar. E aí, nesse sentido, hoje a gente já tem, por exemplo, uma relação clara entre a intensidade de chuva e a ocorrência de casos de malária, né? E o mais importante para nós é o nível do rio e a ocorrência de casos de malária. Por quê? Porque o nível é aquilo que o observador, o ribeirinho, está vendo ali na frente da casa dele, né? Então a gente sabe que determinadas regiões, entre 1 a 3 meses depois que o rio começou a atingir o pico, vai aumentar o número de casos. Então, e como o regime do rio da margem direita é diferente da margem esquerda, você não pode investir numa campanha de prevenção de malária no mesmo período do ano. Você tem que ter, né, uma decalagem aí em função desse tipo de coisa. Então, isso a gente já viu. Agora nós estamos começando a ver que existe aparentemente uma relação entre a cor da água, né, e o aumento ou diminuição de casos de malária. Então, os rios de água branca, quando eles têm pouco sedimento em suspensão, há uma tendência de aumentar os casos de malária também. Já os rios de água preta, eles não têm muito sedimento em suspensão já por natureza, e o número de casos é quase que constante durante o ano inteiro. Então isso é uma relação muito interessante, muito importante. A gente também fez alguns estudos ligando a questão que você bem colocou da educação, acesso à escola, né? Nós temos algumas escolas em que os alunos precisam descer da voadeira para ajudar o professor a empurrar a voadeira, porque muitas vezes é o professor que leva os alunos para a escola, né? E para poder chegar na escola, se expondo a ter que descer, ter um animal, qualquer coisa ali que vai machucar as crianças, né? Vamos fazer um calendário, né, que considere o regime hídrico para que as pessoas tenham acesso com segurança na escola. É uma coisa interessante, né, de se pensar e de se fazer. Né? Com uma colega da UFAM, a gente também fez uma análise de como que é a variação do preço da cesta básica regionalizada, porque a cesta básica na Amazônia não é a mesma do sul e do sudeste. Né? O nosso caboclo aqui não come a mesma coisa que se come no sul e do sudeste. E muitos dos produtos dos quais ele se alimenta são dependentes, né, da variabilidade hidrológica, porque é ela que vai regular o preço desses produtos. Então a gente precisa também conhecer isso. Então existe realmente uma relação muito forte entre o homem da Amazônia, né, e os hidrossistemas. Nós estamos agora, a garota do tempo sou eu, nós estamos a 50 minutos de programa maravilhoso, cada um professor desse merecia, mas até dar uma diquinha aqui. O dia do professor, eu sou professora também, e fazer um arremate nessa questão da comunicação, né? Vocês todos falando de uma forma bem clara, o que nem todo cientista faz, né? E eu lembrei agora, vocês falando, lembrei do Dr. Tadei. Maravilhoso, doutor. A Daniela já entrevistou muito, eu me lembro que eu fui correspondente do Estadão por muito tempo, e eu gostava muito de fazer matéria com pesquisador, com ciência e tecnologia, no INPA. E a Ana Paula Sartre uma vez me contou, ela era assessora de imprensa, que ela hoje é a esposa do Paulo
Paula Artacho, ela era assessora na época, ela me contou que o doutor Tadei era meu defensor quando eu tentava, porque tem muito cientista que ele não gosta de dar entrevista e não dá, né? E aí ele me defendeu, ele disse, olha, não, pode dar entrevista, o doutor Tadei falava para ela, porque ela traduz pra gente na hora o que a gente diz. Porque eu sempre gostei de, o cientista fala uma coisa e eu vou tentando entender. E eu falo isso para os meus alunos, né? Aí depois eu falo, o senhor quis dizer, aí eu falo de uma forma bem leiga, o senhor quis dizer tal coisa? É isso mesmo, então tá certo. Aí eu anotava, né? A gente que é assim entende, que a gente tem que fazer. Se a gente não entende errado, vai passar errado. Exatamente. Claro. Então, o grande segredo, eu acho que de passar a ciência é essa. Você não pode sair de uma entrevista nunca com dúvidas, né? Você tem que tirar tudo com o cientista, colocar aquelas palavras que às vezes ele nem encontra a palavra, né? Ele só sabe a técnica, você encontra uma mais fácil, coloca entre parênteses, pra gente pular essa ponte. Por falar em dica, a gente está chegando ao fim do nosso programa, é hora das nossas dicas. Como vocês que nos ouvem sempre sabem, mas quem nunca ouviu vai saber agora, no final a gente sempre dá dicas culturais, de séries, filmes, programas. Eu sempre dou dica de comida, então gastronomia também é cultura. Dani, qual é essa dica dessa semana? Então, também fazendo uma homenagem aos professores, aos de antes e de hoje, né? Porque eu também sou aluna, sou acadêmica ainda, de Direito à Noite, e eu queria falar sobre um filme que foi indicado pelo meu professor, que é o Afrânio, meu professor de Ciências de Direito Civil, que chama Quanto Vale? Fala sobre o 11 de setembro, é um dos dezenas de filmes que fala sobre o 11 de setembro, mas um ponto de vista muito interessante para quem lida com direito, óbvio, mas também com humanidades. O filme o roteiro fala do ponto de vista da economia, né? Usando ali como ponto de partida a indenização que o governo norte-americano pagou a famílias das vítimas do 11 de setembro. E a grande dúvida, e por isso entra ciências humanas e também ciências ligadas ao direito, é como a gente precificar uma vida. Tem como precificar uma vida? O direito precisa fazer isso, sobretudo para as indenizações que cabem em civis, né? A gente geralmente liga o direito à questão criminal, a pessoa vai ser presa, não vai ser presa, quanto tempo vai ficar presa, mas tem toda uma indenização também. E eu quero fazer uma homenagem ao Afrânio, porque colocar sempre livros que fogem daqueles livros acadêmicos, filmes, né? Uma série de outras experiências que a gente tem no dia a dia, tentando correlacionar aquilo à sala de aula, sempre do ponto de vista do aluno mais interessante, porque a gente traz aquela teoria para a nossa vida do dia a dia e isso ajuda bastante na aprendizagem. Então quero aproveitar, é um filme recente, é do ano passado, tá na Netflix e outras plataformas. Quanto vale? Vale a pena assistir, não só para quem estuda direito, mas quem se preocupa também com questões da humanidade. Liege? Então, eu quero dizer que eu não tomo café amargo, eu não sou psicopata, mas eu vou falar sobre crime. Peraí, rapidinho, eu tomo café amargo? Eu tomo café amargo. Também não é psicopata. É uma pesquisa, depois eu vou te mostrar essa pesquisa maluca. Tô preocupada, porque eu tomo gosto de café amargo. Meu Deus, temos várias aqui. Então, é uma série, quem já teve, aliás, para nossa segunda temporada, eu acho que vale porque a gente não fala só de coisa séria, tenho certeza que nem os cientistas aqui só falam de coisa séria, falam também de besteira, né? Então a gente vai fazer um programa na próxima temporada, em janeiro, por aí a gente vai começar a pegar umas coisas de personalidade também, Namorados Stalkers. Então, quem já teve já sabe o que é. É um seriado chamado You, que ontem de madrugada estreou a 3ª temporada na Netflix. É maravilhoso. You é sobre um maluco, né, que ele é stalker e na primeira temporada ele mata enlouquecidamente. Cuidado com os spoilers. Mas assim, ele é louco, ele é psicopata, ele mata, não vou dizer quem, né? Aí a segunda temporada eu acho. Puxa vida, olha, eu tô preocupada com o café amargo. O café amargo, pronto, agora vai dar um programa. A segunda temporada eu achei mais fraca e já vi 2 da primeira temporada. Eu não sei nem como encontrei tempo, mas eu já vi 2 hoje. Parece aquelas loucas, né, que ficam maratonando. Não tenho tanto tempo assim, mas assisti 2 e parece que essa terceira é melhor do que a primeira. Então, a minha dica é essa, You, Netflix. A minha dica é um evento gratuito que vai acontecer agora, de 22 a 24 de outubro. E assim como o nosso podcast,
repromovido pela Embaixada dos Estados Unidos. É o terceiro Day Startup. Eles vão estar lá ouvindo suas ideias e as melhores vão ganhar um patrocínio. Então, procure aí no Google, coloque Embaixada dos Estados Unidos, terceiro Day Startup em Manaus. Vocês vão encontrar, participem, apresentem suas ideias. É online ou é presencial? É online. Tá. E vai ter tem presencial e online, mas você pode participar pelo computador mesmo. Hoje a gente vai convidar os nossos convidados para também darem dicas. Professora Andréia. Eu gosto muito de assistir séries, né? Então, não vou dar dica de série, né? As que vocês estão colocando são ótimas. Acho que tem um livro que, para quem quer compreender a importância da ciência para uma boa sociedade, acho que é importante. E é de um cientista americano que é um excelente comunicador, né? Os grandes cientistas também, alguns deles grandes comunicadores, que se chamam O Novo Iluminismo, de Steven Pinker. Eu acho um livro um pouquinho denso e grandinho de ler, mas que é uma leitura extremamente necessária para compreender a sociedade atual. Perfeito. Professor Naziano. Bom, minha dica é um filme, já tem um tempo que foi lançado, é um filme da BBC, que se chama Tiros em Ruanda, né? Então fala um pouco sobre o genocídio que aconteceu em Ruanda em 1994 e como as comunidades procuraram refúgio na escola, né? Então é a escola como um objeto de esperança, né, na vida daquelas pessoas que sofreram esse genocídio, e mostram uma realidade difícil, né, que aquele povo sofreu, e também o papel que teve essa escola na vida dessas pessoas. E também o Instagram do nosso grupo, Rios Online. Que eu já estou seguindo, adorei. Lá no Rios Online, né? Rios Online. Então está logo. Cheio de rios negros e lamacentos. Fotos dos nossos ribeirinhos, dos nossos alunos e professores, mostrando os rios da Amazônia. São durante as pesquisas, professor, que vocês vão tirando a foto? Também. Bacana. Durante as pesquisas e também as pessoas vão mostrando um pouco as suas realidades, né? Esse ano, por exemplo, nós, através do trabalho que fizemos com o pessoal na Cara do Rio Juruá, nós acompanhamos a cheia do Juruá junto com esses ribeirinhos, com a Defesa Civil, né, e ajudando aí as comunidades, pelo menos, a extravasar um pouco todo o processo que eles estavam passando. Professor Eduardo, sua dica. Bom, uma honra estar fechando, né, as dicas aqui. Eu vou primeiro dizer que eu vou ter que assistir a dica da Liege, para ver qual é a marca do café. Acho que se a marca for diferente, a gente está seguro, Daniela. Acho que cabeça de cientista não é fácil, né? Vamos fazer um debate sobre esse negócio aí. Cabeça de cientista não é fácil. Vamos ver qual é a marca do café, que se for diferente, acho que a gente está seguro. Mas a minha dica, ela está relacionada com a dica que a Liege já trouxe na outra semana, que é o projeto Garotas Espertas. Foi lançado semana passada, os vídeos estão online. É um esforço de cientistas da computação para comunicar para crianças de forma palatável contribuições de mulheres importantes no cenário científico do mundo inteiro, né? E com isso a gente conseguia atrair as garotas para a nossa área de ciência, principalmente ciências exatas. E nesse sentido, está no Manauara Shopping, segundo piso, em frente à C&A, uma exposição de fotografias com 12 fotos, as 12 meninas. Sexta-feira, hoje à noite, 7 horas, e amanhã, sábado de tarde e de noite, teremos a visita de algumas das crianças a caráter de cientista, prestigiando lá a nossa, o nosso público, né, da exposição. Então, legal, estão todos convidados. É isso. Então, estamos chegando ao fim desse episódio super especial do As Amazonas Podcast. Você que acompanhou a gente aqui, eu acho que deu para perceber como a educação, ela tem o potencial de mudar a vida das pessoas. A gente tem exemplos disso todo dia no jornal, tem, né, pessoas que estudaram e conseguiram mudar a vida, mas eu acho que uma mensagem que fica aqui é que ela tem também o potencial de mudar o país, né? Então, a educação, além do potencial individual, eu acho que essa coisa do coletivo, quando ela é coletiva, ela pode ajudar a gente a mudar o destino da nossa nação. É isso aí, educação é tudo. Ficamos por aqui, muito obrigada a todos. Obrigada, foi ótimo. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Muito bom. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.